Ó, vou colocar na tela para que vocês vejam o que é um infesto. Criadoras, é muito importante que você pegue essa visão, que no momento onde a gente fala de confecção, produção própria, fabricação de roupas, existe uma forma industrial de produção e existe uma forma caseira e artesanal. Outro dia eu estava dando uma consultoria individual para uma aluna minha, e ela falou: a costureira está me cobrando R$ 20 para cortar e R$ 20 para costurar. Então, eu estou pagando R$ 40 para fazer uma calça. Aí eu falei: nossa, Thaís, mas R$ 20 para cortar? É, ela corta uma por uma na tesoura. Aí o cortador, que é o profissional, ele não corta uma por uma na tesoura. O corte industrial, como que ele acontece, criadores? Uma camada de tecido sobre a outra. O mapa de corte, o mini risco, ele vira o risco plotado, o risco inteiro. Alguém já viu um risco impresso? E aí ele vem em cima do infesto. Depois que esse risco chega no infesto, o que que acontece? A gente passa a máquina. Cadê a máquina de corte? Deixa eu achar aqui a minha máquina de corte. Aqui. As máquinas de corte. E aqui, no número 1, nós temos a bananinha ou tesoura elétrica, que ela é capaz de cortar um infesto fininho de até 6 ou 12 folhas, dependendo se o seu tecido é mais fino ou mais grosso. Aqui, gente, espera aí que eu vou precisar fazer uma correção. Está invertido essas imagens. Agora sim. Pedi para a minha estagiária conferir. Falei para vocês que eu não sou perfeita? Falei para a minha estagiária conferir meus slides, acho que ela esqueceu de conferir esse. Máquina 2, máquina de disco. Ela já é um pouquinho mais comprida, corta até 30 folhas de infesto. Máquina de faca é a maior e a que faz 1.000 peças, 2.000 peças, 3.000 peças. E a tesoura, que é muito utilizado tanto para a gente cortar peça piloto, para fazer trabalho artesanal, como para fazer upcycling. Então, no momento onde você for contratar o seu cortador, Marcela, mas por que você está me apresentando essas máquinas de corte? Você tem que saber se o seu cortador tem a máquina ideal para cortar a quantidade de tecido que você deseja cortar. E como que a gente monta essa grade, né? Essa visão de grade é muito importante para vocês, para que os cortadores não considerem vocês um cliente caroço. Então, na hora que você for fazer o seu pedido para o cortador, é muito importante que você peça de forma proporcional e múltipla a sua grade. Então, por exemplo, você já sabe que que M vende mais e que P vende mais e depois G e GG. Então, você precisa pedir as peças que vendem mais em maior quantidade. Então, você pode fazer uma grade que não seja, vamos dizer assim, igual, fluida, por exemplo, 10P, 10M, 10G? Posso, mas peça uma grade múltipla, 5P para 10M, para 15G, para 5GG. Por quê? Nesse momento que você monta uma grade múltipla, o seu cortador, na hora de fazer o estudo de encaixe, o mapa do corte e planejar o seu corte, o que ele faz? Ele risca 2 vezes o M, ele risca 3 vezes o G, uma vez o P, uma vez o G, e faz um infesto de 5 camadas. Põe o risco em cima e passa a máquina. Então, quando a gente tem uma grade múltipla e uma grade com um planejamento como esse que eu trouxe aqui para vocês, o cortador, ele vai te amar. Porque se você virar para ele e falar assim, eu quero 14P para 5M, para 20G, para 2GG.
ele vai mandar você pastar ou o cortador ou a private label. Por quê? Porque isso vai atrapalhar toda a logística da execução do estudo de encaixe, do infesto e do corte. Então, é uma coisa tão simples. Por exemplo, às vezes eu nem monto grade, porque eu saio comprando rolo de tecido e eu não faço muito cálculo, às vezes. E tem peças do tecido que são mais finas, tem peças que são mais grossas. Eu falo assim para o meu cortador, olha, a cada 10P e 10M, eu quero 5G. Então, ele já sabe que ele tem que riscar no meu risco 2 vezes o P, 2 vezes o M e 1 vez o G. Ficou claro para vocês que é uma coisa tão simples, mas tão simples da gente pedir, que muda todo o nosso game no relacionamento com o cortador ou com as PLs? Eu vou trazer para vocês agora as 10 perguntas-chave que precisa fazer na hora de contratar o cortador, tá? Até para que vocês identifiquem um bom cortador aí na região, aquelas que não vão contratar aqui em São Paulo, capital. E quero que fiquem espertas que algumas perguntas aqui eu trago até como pegadinha, assim, e depois que a gente falar sobre tecido, vocês vão entender. A primeira pergunta é entender se o risco dele é digital ou manual. Eu, Marcela, eu não costumo mais fazer nada que é manual, porque a gente não tem como fazer o controle à distância, e se der alguma coisa errada, não tem como rastrear onde estava o erro. Então, o que eu recomendo é fazer sempre corte com risco digital. Sendo digital, questionar o formato que você deve entregar o arquivo da modelagem, tá? Anota aí para mim, Jaque, depois as 10 perguntas-chave do cortador, na 2. Qual formato devo entregar o arquivo da modelagem? Sendo físico, né? Se o seu molde estiver físico, perguntar se o cortador digitaliza. Eu tenho vários cortadores na lista secreta que tem mesa de digitalização. Questionar se ele faz o corte infestado ou unitário, que é a mesma coisa, né? Do industrial ou do artesanal. Essa pergunta 5 é pegadinha, criadoras. Ó, para o corte, devo levar a peça piloto? Aqui a resposta é sempre sim. Porque para o cortador conferir o risco e conferir o corte, ele precisa estar com a peça piloto em mãos. Então, depois que você aprova a peça piloto, ela vai acompanhar o seu tecido. Lembra no mapa do MVP? Ela acompanha o tecido para o cortador, para as oficinas de costura, para acabamento, e depois você recebe a sua peça piloto de volta. Tem algumas marcas que até fazem 2 peças piloto para ficar com uma peça de foto e uma peça para acompanhar a produção. Pergunta 6 também é uma baita de uma pegadinha. Como você identifica o sentido do fio? Aqui é importante a gente alinhar essa comunicação com o fornecedor do tecido e o cortador. Porque existem alguns tecidos que esticam no sentido convencional e outros esticam no sentido contra do fio. Então, eu coloquei essa pergunta ali nas perguntas-chave para comprar tecido, para que a gente faça a comunicação. Pergunta 7. Como você organiza o corte depois de pronto? O que acontece? Eu já vi muitas facções, oficinas de costura, devolverem cortes para donas de marca, porque o corte chegou lá bagunçado. Eu não sei se alguém que está aqui já passou por isso. Nossa, o tempo que eu vou levar para organizar esse corte vai ser o tempo dobrado do que eu vou levar para costurar. Então, o cortador, vamos supor que ele está cortando junto, no mesmo risco, a calça e a camisa, porque é do mesmo tecido. Mas uma oficina vai fazer a calça, outra oficina vai fazer a camisa. Se ele não separa os modelos em sacos separados, corre risco de, na hora de você distribuir para as facções, ir coisas, partes da camisa para o fornecedor de calça e partes da calça para a facção da camisa. Então, eu recomendo que separe em sacolas, por modelo, amarrado por tamanho e sempre com o papel do mapa de corte em cima, dizendo se é PM ou G. Se não tiver o mapa do corte, ele pode amarrar e escrever se é PM ou G. Porque na hora que a oficina recebe aquilo tudo cortado, ela precisa receber organizado, porque senão ela não vai querer fazer o serviço de costura para você. Questionar para o cortador o prazo de entrega. E também se ele exige mínimo
para executar o corte. Questionar se ele cobra por peça ou por ato de corte. Eu tenho alguns cortadores na minha lista secreta que cobram R$ 5 por peça. Por exemplo, é o caso do Zeca. E eu tenho outros cortadores na minha lista secreta que cobram R$ 250 o ato do corte, independente de quantas peças você for cortar. Nesse caso específico, se eu fosse cortar 100 peças, 100 vezes R$ 5 daria R$ 500. Se eu fosse dividir R$ 250 por 100 peças, R$ 2,50. Então, você sempre vai ter que escolher o cortador de acordo com a quantidade de peças que você quer cortar. Você quer cortar baixa quantidade? Vai para o cortador que cobra R$ 5 por peça cortada. Agora, você vai cortar uma produção maior, você já vai para o cortador que cobra o ato do corte para você, porque assim você diminui o custo por peça cortada. Mas agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre sustentabilidade têxtil. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, né? Se vocês acessam essa informação, mas eu costumo dizer que uma mente, uma vez expandida, nunca mais volta ao tamanho original. E caso vocês não saibam, eu preciso contar para vocês que a indústria da moda é a segunda maior poluente do mundo. E se a nossa geração não fizer alguma coisa agora, o baratinho da Shein vai custar caro para o nosso planeta. Então, quando a gente olha só para eu quero o mais barato, né? Eu só quero quem faz barato, eu quero ter um produto só barato. Eu vou gravar um vídeo aí nos próximos dias perguntando quanto custa fabricar um planeta novo. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas os vídeos que mais viralizam ali no meu Instagram é quanto custa fabricar uma blusa, uma calça, um biquíni. Uma de vocês pediu aqui no chat, faz uma simulação de biquíni. Já tem lá no meu Reels. E, cara, eu faço essas simulações para que vocês entendam o custo de fabricação, porque quando você vê quanto custa fabricar e tem gente vendendo por um preço igual, parecido ou abaixo com aquele, alguma outra pessoa está pagando muito caro por isso. Então, a gente precisa olhar também para o lado sustentável. Assim como a indústria da moda é a segunda que maior movimenta a economia, né, do Brasil e do mundo, ela também é a segunda maior poluente. Vou tomar uma água. Aline, eu adorei seu comentário. Queria saber se mais alguém está gostando do conteúdo, porque, de fato, é um desafio para mim trazer toda a parte técnica, executória, juntando as minhas bandeiras de sustentabilidade e humanização, porque eu não estou aqui para ficar vendendo curso, eu não estou aqui para ficar vendendo mentoria, eu estou aqui para passar uma visão para empresárias que querem ter autorresponsabilidade e vender os seus produtos e serem muito bem pagas por isso. Então, eu não estou aqui só para falar da parte técnica, eu sei que vocês estão com muita sede de coisas técnicas, só que eu preciso explicar para vocês por que eu não aprovo um mapa de corte com menos de 80% de aproveitamento. Porque se eu investir R$ 5.000 em tecido e eu aprovei o meu mapa de corte com 75% de aproveitamento, 25% daquele tecido está indo para o lixo, para o aterro sanitário, e eu estou tomando prejuízo no meu bolso. Então, a gente precisa olhar para tudo que tem envolvido na indústria da moda, porque se Deus plantou no seu coração o desejo de empreender no ramo da moda, eu tenho certeza absoluta que existe um propósito, existe um chamado, existe algo maior para você. E quando eu chamo mais empresárias do ramo para falar sobre o tema, é porque poucas pessoas estão falando sobre isso na internet. E essa é uma das coisas que eu quero pedir a ajuda de vocês para me ajudar a aumentar o nível de consciência das pessoas no mundo usando a sua rede social.
Se você chegou até mim pelo seu Instagram, você vai usar o seu Instagram também para gravar isso aqui, para tirar uma foto dessa tela, para falar depois sobre isso que você aprendeu nesse curso, mas você precisa abrir a sua boca. Se você tem filhos, se você pretende deixar um legado nesse mundo, se a nossa geração não fizer alguma coisa nesse momento, a indústria têxtil vai afundar o nosso planeta. E não é só por conta de lixo têxtil, retalho têxtil, é também por falta de qualidade na costura. Essa daqui é a realidade das ruas do Brás e do Bom Retiro. E eu não queria chocar vocês, né? De manhã eu até pedi desculpa para vocês por falar sobre quando eu vou lá na Feira da Madrugada, eu sinto um cheiro podre. Quando eu olho uma imagem como essa, quando eu vou no Brás, no Bom Retiro, essa é a realidade das ruas aqui de São Paulo, do centro de São Paulo. E quando eu vejo isso, eu falo, meu Deus, isso daqui poderia ter virado um scrunch de cabelo, poderia ter virado trancinhas para fazer alça de biquíni, poderia ter sido doado para mulheres que fazem fuxico. Não, as pessoas preferem colocar no lixo. Aqui, esse é o deserto do Atacama. É o maior aterro sanitário do mundo, que tem mais de 5 metros de parede de roupas. Isso daqui é o fast fashion. Isso daqui é o baratinho. É o baratinho que sai caro, que alguém paga caro por isso. E daqui a pouco não tem dinheiro no mundo que compre outro planeta. Então, eu preciso de mais mulheres me ajudando nesse movimento para que a gente leve mais conhecimento para o mundo. Porque uma mente, uma vez expandida, nunca mais volta ao tamanho original. Sabe o que eu faço com os meus resíduos têxteis? Eu faço brinde para as minhas alunas. Eu peguei um estudo de encaixe de um biquíni meu aqui, que eu produzi, que estava dando muito baixo aproveitamento nele, muito. E eu falei, meu Deus, é um biquíni que a piloto todo mundo gostou. Como é que eu vou fazer para produzir esse biquíni? Um tecido caro, que chama Mônaco. Ele é aquele tecido texturizado. Eu falei, gente, 69% de aproveitamento. Eu não vou poder inviabilizar de fazer o negócio. O que eu fiz? No estudo de encaixe, eu coloquei scrunchies de cabelo. Tá aqui, ó, o estudo de encaixe para vocês verem. Deixa eu deixar grande na minha tela. Então, a gente pega cada buraco que tá dando e a gente faz o elastiquinho de cabelo que vai de brinde para o meu cliente. E no dia que eu gravei isso nos meus stories e mostrei para o meu cliente e falei para o meu cliente, olha, cliente, sabe o brinde que você ganha? Poderia estar indo para o aterro sanitário e poluir o mundo? O meu cliente, ele se conecta comigo, porque ele fala, a pessoa não está preocupada só em ganhar dinheiro, né? A pessoa está preocupada também com o planeta, com causas que não tem dinheiro no mundo que pague. Então, eu quero começar a exercitar o olhar de vocês para no momento que vocês forem fazer o estudo de encaixe, que vocês tenham a mesma sabedoria do que eu, para dar aproveitamento nesse tecido. Eu tenho alunas criadoras que elas encaixam saquinho, e aí esse saquinho vira brinde também. Tecido plano, as alunas costumam muito fazer saquinho. E aí, esses saquinhos, eu tenho algumas alunas, né, que falam, olha, a sua peça de roupa vai dentro desse saquinho, e como ela é uma peça delicada, quando você for lavar na máquina de lavar, põe no modo delicado e põe para lavar dentro desse saquinho. Porque o tecido que vai deteriorar na lavagem, né, que vai dar atrito com a máquina de costura, vai ser o tecido que está fora, que é o saco, preservando a sua peça que está dentro, trazendo mais vitalidade, né, mais vida, mais tempo dessa peça dentro do seu guarda-roupa. Então, a gente também precisa pensar em coisas que vão agregar valor no nosso produto e narrativas que a gente vai educar o nosso cliente como fazer o bom uso das nossas peças, como lavar as peças de forma adequada. Então, é muito importante a gente aproveitar tudo. Ah, eu tentei encaixar de tudo, Marcela, não tenho o que encaixar aqui. Você vai lá dentro do Facebook, tem grupos para doação de tecidos. Eu tenho uma seguidora minha também do Rio de Janeiro, que ela trabalha numa cooperativa. Vou ver se eu passo o Instagram da Flávia para vocês. A Flávia direto me liga pedindo retalho de tecido. Flávia, eu junto aqui todos os retalhos de tecido, a cada 6 meses ela manda vir
transportadora buscar para levar para a cooperativa. E aí sai necessaire, sai bolsinhas, sai pochetes. As mulheres da cooperativa lá no Rio de Janeiro dão aproveitamento nesses tecidos. Então, por mais que eu sei, porque na prática, às vezes me toma muito tempo, ter que analisar 2, 3 mini riscos num dia e ter que inventar coisa para encaixar naquele tecido para dar aproveitamento. Eu só mando cortar e falo, cortador, você só não me põe no lixo. Você guarda, porque aí eu vou doar para as mulheres que vão fazer artesanato com isso. Então, é só você pedir, né, para a pessoa que você entregou o seu tecido, para que ela preserve o resíduo têxtil. Eu também sei que existem empresas que já estão desfibrando o tecido, né, quando a quantidade é muito grande na indústria, e refazendo pedaços de tecido depois de desfibrar, perdão. Mas isso é um movimento do mercado sustentável e tecnológico que está chegando recente, tá, para todos nós. Então, tudo que eu fico sabendo, assim, de novidade, de tecnologia, eu estou sempre postando lá no Instagram para vocês, compartilhando essa informação sempre com vocês. E eu quero dizer para todas que estão aqui comigo, né, se eu pudesse dar um resumo sobre todo esse intensivo até aqui, então, eu falaria que a frase, assim, de maior importância para vocês é: nunca sigam para a produção em grande escala com uma peça piloto aprovada, exatamente no mesmo tecido que você vai produzir e com uma ficha técnica. E é esse tema que eu quero finalizar, né, o nosso encontro, que é sobre ficha técnica. Afinal, Marcela, o que tem que constar nessa ficha técnica? Quais são as informações que tem que constar lá? Quem é a pessoa responsável por fazer ficha técnica? Então, eu vou apresentar na minha tela, de forma bem objetiva, para que vocês entendam o que é uma ficha técnica. E vamos falar um pouquinho sobre tecidos, antes de finalizar o nosso dia de hoje e abrir as vagas para mentoria individual e mentoria em grupo. Então, na tela para vocês, estamos com uma ficha técnica de uma camisa que eu fabriquei para uma marca de Londres. Uma aluna muito querida minha, Marlene, lançou a marca em Londres e eu fabriquei essa camisa para ela. Aqui, nós desenvolvemos essa ficha técnica com a nossa modelista freelancer Bruna e parceira. E eu vou fazer a leitura dessa ficha para que vocês entendam quais são as informações que devem constar na ficha. Então, a primeira seta vem aqui da gola. Babado duplo, dobrado no degote franzido e as medidas, né, desse franzido, do P, do M, do G, do GG. Pé de gola duplo entretelado, fechados na máquina reta. Então, a oficina de costura, quando receber a peça, já sabe qual que é a medida que tem que dar no franzido e já sabe que essa parte tem que ser entretelada. Franzido na cabeça da manga de pique a pique com os centímetros. Então, a modelista, ela projetou o franzido das mangas. Então, ela precisa colocar as medidas técnicas desse franzimento. Porque se ela não coloca essas medidas, não vai existir um padrão na fabricação. Cada peça vai ficar com um bufante diferente, um lado diferente do outro, e isso não pode acontecer. Aí aqui, ó, bainha de barra e fenda lateral com 5 centímetros, 2 viras na reta. Então, isso significa que o acabamento da barra é feito na máquina reta. E aqui, peitilho frente com a cobertura dobrada para esconder 5 botões do lado esquerdo com 4 dobras, do lado direito com 2 dobras. Essa é uma camisa que ela se abotoa por dentro, né? O botão ele é todo escondidinho. E se ela não coloca aqui, se é lado direito, se é lado esquerdo, na hora de casear, correríamos um grande risco de ter sido caseado o lado errado e feito a casinha dos botões no lado errado. Então, as informações técnicas do nosso produto, né, precisam estar escritas na nossa ficha técnica. Eu também escrevo se a costura dela vai ser feita na overlock, na ultralock, na ponto cadeia.
Então, eu vou apresentar para vocês as máquinas e os pontos de costura, porque a verdade é, criadoras, ninguém nasce entendendo de confecção, ninguém nasce sabendo fazer uma ficha técnica. Só que hoje, se eu sei olhar uma peça piloto e pegar uma foto dessa peça, um desenho, e escrever as coisas, se tem viés, se não tem viés, se tem entretela, se não tem entretela, se a barrinha é na reta ou na galoneira, é porque nesses anos eu tenho o hábito de ler as minhas fichas técnicas. E praticamente as 10 primeiras fichas técnicas que eu li na minha vida, a minha cabeça bugou. E eu falei, mas o que é isso? Eu não estou entendendo nada. E aí, nesse momento, eu comecei a conversar muito com a minha modelista e todos os termos que eu não tinha conhecimento do que se tratava, eu perguntava. E aí ela mostrava e apontava na peça do que se tratava. Então, embora eu tenha feito a leitura da ficha técnica aqui, muitas de vocês devem ter falado, meu Deus, que coisa complexa. Eu só quero estimular vocês a leitura disso e dizer que não vai ser algo simples no começo, não vai ser algo fácil de fazer, mas que se vocês forem atrás e buscar informação, né, dentro do método confecção lucrativa, a gente também tem até o dicionário da confecção lucrativa, vocês vão, aos poucos, ganhando compreensão de tudo que se trata cada um desses termos. E aí vocês não vão ter mais problema, dificuldade para falar a língua do confeccionista. E aí eu quero mostrar para vocês, né, de forma bem rápida e objetiva, porque vocês vão receber esses slides, os pontos de costura. Porque agora, depois do intensivo desse dia, é muito importante que vocês comecem a olhar por dentro as costuras, os acabamentos, para que vocês saibam comunicar para a sua modelista, para a facção, e até mesmo para a modelista, para a facção, e cortador não precisa saber. Qual que é o acabamento que você quer? E a máquina reta, né, eu vou apresentar praticamente 3 ou 4 máquinas principais aqui. A máquina reta ela é a mais utilizada para fazer tecidos planos. Então, por exemplo, tudo que é barrinha de roupa de tecido plano, que são tecidos que não esticam, a gente utiliza a máquina reta para dar acabamento. E a máquina zigue-zague, assim como a máquina reta, que é a zigue-zague é essa daqui, ó, ela é muito utilizada para dar acabamento em biquíni e lingerie. Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, uma imagem da zigue-zague. Então, vocês vão começar a olhar as peças do guarda-roupa e falar assim, essa daqui é feito na reta. Então, isso aqui é tecido plano. Essa aqui é feito na zigue-zague, na minha lingerie. Então, isso aqui geralmente é tecido de malha. A máquina overlock, ela já é uma máquina mais universal, tá, criadoras? Ela geralmente é usada para fazer a costura das peças. Só que a gente tem 2 subvariantes da overlock, que é a ultralock e a ponto cadeia. Então, esse aqui é o ponto, ó, da overlock, que geralmente, se você virar do avesso ali, qualquer peça sua, o fechamento é feito com overlock. E aqui a gente tem a overlock ponto cadeia, que são os pontos da overlock, só que com mais reforço. O ponto da overlock é esse. Aqui a ponto cadeia tem 2, e a ultralock acho que tem 3. Fitness, eu recomendo que o fechamento seja feito com ultralock ou ponto cadeia. Legging, calça montaria, tops, tudo que estica muito no nosso corpo, eu recomendo que a gente trabalhe com essa máquina de costura mais resistente. Porque como o tecido estica, eu não sei se vocês já passaram por isso, vestir uma leg no corpo e fazer assim, e arrebentar no corpo, significa que ela não foi costurada com a máquina certa ou não foi costurada com fios e linhas corretas. Então, eu vi que tem bastante gente do fitness hoje aqui. Utilizem ultralock ou ponto cadeia e sempre com fios e linhas de poliamida, que vão acompanhar a elasticidade do tecido de vocês. Essa daqui é a máquina galoneira.
A galoneira, ela é utilizada para fazer acabamento na barrinha de tecidos de malha. Tecidos de malha são todos aqueles que esticam. Então, malha penteada 100% algodão, malha de viscolaicra, malha suplex, trilobal, tudo que vende por quilo. E quando você pega e estica, é da categoria de malha. Então, a gente vai usar máquina galoneira para acabamento. Tudo aqueles tecidos que não esticam, que são secos, tricoline, linho, viscose, não estica, é vendido por metro, o acabamento vai ser aqui na máquina reta. Então, vocês agora vão receber de lição de casa essa missão de começar a ver as peças, a virar do avesso, a falar assim, essa barrinha aqui eu gosto, essa daqui eu não gosto, porque vocês precisam saber comunicar de forma ilustrada numa foto ou verbalmente o que vocês desejam para as peças que vocês estão desenvolvendo para a coleção própria. Então, a gente não nasce sabendo, mas de tanto a gente estimular, de tanto a gente olhar. No começo, eu sempre fui comprar tecidos para fazer peças de roupa, inspiradas em peças do meu guarda-roupa, que eu usava muito, que eu queria uma de cada cor. E aí eu levava essa peça comigo na minha bolsa, visitava ali os fornecedores de tecido, até para que a gente pudesse ter essa visão, né? Bom, eu tô vendo aqui na loja de fornecimento de tecido, e eu tô aqui com a peça do meu guarda-roupa. Só de tocar já dá para a gente saber. Então, é muito importante que vocês comecem a exercitar. E que a gente possa finalizar agora falando um pouquinho, né, sobre esses tecidos. Então, a gente tem tipos e tipos de tecido, e as duas categorias principais são esses tecidos planos e tecidos de malha. Os tecidos planos, né, como eu já disse, vendido por metro, linho, tricoline, viscose, tudo que não estica, e os de malha, eles sempre serão vendidos por quilo. Os tecidos que são vendidos por quilo, nós precisamos sempre fazer a conversão em rendimento de metros. E é por isso que nas perguntas-chave que eu trago aqui para vocês sobre tecido, vai ter qual que é o nome comercial do tecido, a gramatura, o rendimento, para que a gente possa ter aí clareza, né, de quando formos comprar tecido, o que precisamos nos atentar na hora dessa compra. Eu sei que muitas de vocês têm dificuldade de escolher tecido, né, na hora de fazer a compra, desenvolver o seu produto. A sua estilista, a sua modelista freelancer, a partir de uma foto referência, ela já pode te indicar e palpitar qual tecido você pode escolher. E aí, de acordo com aquilo que a sua modelista palpitou, aí eu recomendo que você vá nas lojas, comece a tocar nesses tecidos e começar a aplicar as perguntas-chave que precisa fazer na hora de comprar o seu tecido. Então, eu selecionei 12 perguntas-chave que precisam fazer na hora de comprar os nossos tecidos, e serão com elas que nós iremos, né, encerrar o nosso intensivo de hoje. 12 perguntas-chave que precisamos fazer na hora de comprar os nossos tecidos. Eu, quando ando nas ruas do Brasil do Bom Retiro, aqui nos fornecedores de tecido, eu costumo cortar um pedaço dos tecidos que eu gosto e grampear no cartão, porque aí eu já tenho o nome e o telefone do fornecedor. Porque quando a gente sai para o campo de batalhas para comprar os nossos tecidos, a gente fica muito deslumbrada, a gente vê muitas coisas, tá? Então, é importante que a gente faça essa visitação aos fornecedores de forma organizada, para depois que a gente precisar fazer a compra à distância, a gente já tem ali aquele tecido. É claro que indicação de tecido, experiência com tecido, você vai ganhar com o tempo. E se você quiser aprofundar o seu conhecimento com tecidos, o que eu recomendo é que você esteja na imersão presencial Criar e Fabricar. Porque lá no segundo dia a gente tem só um dia inteiro para ficar tocando em tecido e fazendo simulação em tempo real com os tecidos que vocês gostarem.
O nome comercial do tecido é muito importante anotar. Por exemplo, eu trabalho com um tecido que uma importadora, que é a Focus, ela vende ele como Sensoriale, mas a exclusiva, que é outra importadora, vende ele como Dominique. Então, às vezes, o mesmo tecido pode receber 2 nomes comerciais em lojas ou importadoras diferentes. A composição do tecido é de extrema importância você anotar, porque existe uma lei que, se você não faz a etiqueta de composição com todas as informações, simbologia de lavagem, você corre o risco grave de tomar uma multa. Então, é sua função, enquanto dona da sua marca, pegar essas informações. E todas essas informações que eu estou trazendo aqui nas 12 perguntas-chave, elas estão disponíveis na ficha técnica do tecido. Você também pode pedir para o fornecedor de tecido, falar, olha, eu gostei desse tecido, posso tirar uma foto da ficha técnica dele? E aí tudo isso daqui já vai estar lá. Composição, gramatura, largura, rendimento. Então, os tecidos por quilo, a gente sempre vai comprar, os tecidos de malha, perdão, a gente sempre vai comprar por quilo. E aí vai ser X reais o quilo, que rende X metros. E na hora da gente fazer os cálculos ali, para saber a precificação, né? Para precificar o nosso produto, a gente precisa chegar no custo. E aí, para chegar no custo, a gente precisa dividir quanto a gente pagou no quilo pelo rendimentos em metros, vezes o consumo da peça, e a gente chega no resultado final. Posso até desenhar essa matemática para vocês, né, que é como se fosse uma formulazinha, para que vocês não esqueçam disso. Precisamos perguntar também ao fornecedor se tem encolhimento, se tem tempo de descanso e qual que é o fabricante. Fabricante, eu geralmente gosto sempre de comprar direto na fonte, tudo que é tecido de malha. Porém, tecido plano, acontece sim da gente ter que comprar nas importadoras e eles não falam quem que é o fabricante, porque vem da China. Tempo de descanso, criadoras, eu não sei se vocês já viram uns memes por aí. Ah, na confecção, quem descansa é só o tecido, porque o resto todo mundo trabalha. O tecido, como ele fica em um rolo, né, e ele fica tensionado nesse rolo, e ele estica, o de malha, principalmente, quando ele desenrola desse rolo, a fibra dele relaxa. Então, existe um encolhimento da retirada dele do rolo. Então, existem tecidos que têm 10 horas de descanso, 12, 14, 24 horas, 48 horas. E como que faz para o tecido descansar? Só desenrola do rolo e deixa em um saco, em cima da mesa de corte. O que pode acontecer se você mandar um tecido para o seu cortador e não respeitar o tempo de descanso? Aquela peça que era P vira XPP. Você corre o risco de encolher e tomar um enorme prejuízo ali no tecido, tá? Então, essas perguntas, elas são importantes para que você não tome prejuízo. Questionar o fornecedor de tecido se esses tecidos estão disponíveis frequentemente. Eu só recomendo vocês comprarem baixa quantidade para fazer os protótipos, as peças piloto, de tecidos que aqueles fornecedores têm sempre. Se o fornecedor virar para você e falar assim, ah, não, é só o que eu tenho em estoque, eu recomendo que você escolha outro tecido. Porque o tempo que você vai levar para modelar e pilotar e aprovar a peça piloto, depois que você aprova, você corre o risco de voltar lá no fornecedor e não ter mais aquele tecido. Anotar o preço do quilo ou do metro e entender qual é o sentido do fio que estica aquele tecido. Se ele estica no tecido no sentido contra, ou se ele estica no sentido convencional. Bengaline, por exemplo, que é esse tecido meu que eu fiz aquele vestido que eu contei para vocês. Ele é um tecido que ele estica no sentido contra do fio. Então, se eu não pegar o meu estudo de encaixe, as minhas modelagens, e me atentar no sentido do fio, eu corro um grande risco de cortar no sentido errado e perder todo o meu tecido. Então, existem alguns prejuízos, criadoras, que eu costumo dizer, um corte mal feito
não tem costura que faça milagre, entende? Então, é muito importante que a gente se atente em cada um desse fluxo do momento da supervisão da nossa confecção, porque existe a responsabilidade do contratante e a responsabilidade do contratado. E esse intensivo, né, o objetivo dele é que você não seja passada para trás por nenhum fornecedor, para que ninguém trate você como leigo. Só que você também tem que assumir quais são as suas responsabilidades enquanto contratante. Bom, eu tenho que fornecer o tecido, eu tenho que dizer qual que é o tempo de descanso, eu tenho que fazer essas conexões dessas informações entre modelista, entre cortador e oficina de costura, e a gente precisa ter todas essas informações aqui para não deixar faltar nada. Então, eu vou pedir para vocês mais uns 20 minutinhos para terminar a parte aqui do conteúdo e já apresentar a mentoria para vocês. A gente estendeu um pouquinho o nosso horário. Eu não gosto muito de estender, mas eu gosto de atender todas as dúvidas de vocês. Então, não acho que faz sentido terminar pontualmente às 4 da tarde, se eu também não conseguir abordar todo o conteúdo que eu trouxe para vocês, né? Então, ficou claro, depois das perguntas-chave, qual que é a sua responsabilidade enquanto contratante? Eu trouxe aqui um resumo. É a sua responsabilidade realizar os orçamentos, identificar um bom profissional, comunicar com clareza o que você deseja, entregar todo o material, e depois eu vou até complementar aqui, aplicar as perguntas-chave. Porque se você não aplica as perguntas-chave, com certeza você vai ter produto lá na frente, vai ter problema lá na frente. Eu tive uma aluna que me contratou para dar mentoria individual, e ela falou assim, Marcela, eu já estou cansada, eu já perdi mais de 30, 40, 50 mil reais em tecido, que foi cortado no sentido errado do fio, que a costura não ficou no padrão que eu queria, o seu trabalho aqui é minha última tacada. Aí, quando eu abro para ela tudo isso aqui, ela fala, meu Deus, eu não tinha conhecimento de nada disso. Então, eu estava delegando ao terceirizado uma responsabilidade que era minha, de fazer todas essas conexões e essas informações. Então, se você não tem essa sua autorresponsabilidade aí, você está ficando à mercê, correndo risco de um prestador de serviço passar você para trás. E aí, para fechar todo o nosso intensivo,